Aonde que entrou a inteligência emocional, o amor, qual que foi o seu primeiro encontro, onde que você, pá, e se tornou o cara que hoje a gente conhece, né? Porque hoje talvez a sua referência seja um dos caras com mais capacidade, né, emocional de dar aula, de tal, tal. Só a pergunta top que vocês estão fazendo. Obrigado pela pergunta mais uma vez, Dani. O que acontece? Lembra que eu fiquei no banco até 20? Com 20, indo para 21, eu recebi uma proposta de ir para São Paulo. Eu nunca tinha ido de São Paulo. Para ser gerente de uma transportadora. E, cara, eu pedi demissão do banco. Para ganhar o dobro. Aí eu fiz as minhas exigências. Falei, cara, como que eu vou sair do banco aqui, uma vida tranquila e tal, ar-condicionado e tal, ganho bem, participação de lucro e tal. Aí o cara, pô, Edson, aí eu fui lá, mais que dobrei o salário e eu falei, cara, deixa eu te falar, vou para São Paulo, eu preciso de um carro. Não, eu te dou o carro também. Então eu falei, top. Fui para São Paulo, nunca tinha ido, fui pela primeira vez, só que eu peguei uma transportadora pequenininha. Eu dormi em cima da mesa do escritório, para tu ter uma ideia. Eu não queria pegar o meu dinheiro e alugar uma casa. Eu dormia no iHouse, no galpão, no Brasil, para salvar a grana. E aí tal. Só que eu cresci a transportadora do cara muito rápido, porque, de novo, eu aprendi tudo de transporte. Tudo é tudo. Eu aprendi tudo. Então, eu fiz a empresa do cara crescer muito. Só que no meio disso, muito inquieto, eu falei, cara, não tem como. Vou ter que abrir minha empresa. Então, eu fiquei 1 ano e meio só na transportadora, pedi demissão, abri a minha própria transportadora. E aí eu abri minha transportadora, bem rapidão. Numa dessa, eu conheci a Elaine. Estou encurtando tudo aqui. Você conheceu ela em São Paulo? Não, no Rio. Tá. Na verdade, eu vou contar bem rapidinho como eu conheci ela. O meu amigo, esse Newton, que trouxe os livros para mim, ele me ligou e falou, Edson, tá onde? Eu falei, cara, estou em São Paulo. Ele falou assim, amigo, eu preciso que tu venha para o Rio. Eu falei, aconteceu alguma coisa e tal? Ele, não, você tem que conhecer a irmã da minha namorada. Aí eu falei, você tá maluco? Eu não era da igreja na época. Eu falei, você tá louco? Não, eu vou... e ela era? Hã? Ela era? Ela era. Não, então esse Newton aí, ô Newton. Rapaz, você apresentou os livros pro cara, a esposa, a mulher converteu. Rapaz, tem que chamar esse Newton. Esse aí é o anjo. É o anjo do Edson. Segura a onda aí. Ele sempre foi um anjo mesmo. E segura a onda aí que também a mulher da vida dele foi eu que apresentei. Pronto aí. Esquece, tinha uma cumplicidade ali. Aí eu falei, cara, não vou descer mesmo. Não, tu tem que descer. Só que a gente era muito amigo, né? Na verdade, eu dividi um apartamento com ele no Rio nessa época, que eu já tinha um dinheirinho, né? Então, eu estava sempre descendo para o Rio. Falei, cara, mulher por mulher tem um montão aqui. E esquece, não vou descer para o Rio. Mas ele insistiu e eu desci. Conheci a Elaine, 17 anos, e falei para ela no primeiro dia, falei, eu vou casar com você. E eu casei com ela, né? Então, só para você entender. Então, assim, abri minha empresa, fiquei lá um período, voltei para o Rio, conheci a Elaine, já estava voltando para o Rio. Resumindo, namoramos 3 anos e noivamos, casamos. Você me perguntou aonde que entrou a inteligência emocional. Isso. Beleza. Então, o trajeto todo eu fechei até agora. Quando eu voltei para o Rio, casei com a Elaine, eu tinha aberto uma outra transportadora no Rio, maior, em sociedade. Entendeu? Aí, casei com a Elaine. Só que, antes de casar, eu aceitei Jesus. Não que ela me impôs, nem nada. A gente namorava, eu levava ela em casa, levava ela na igreja, mas eu não entrava na igreja. Um dia eu decidi que eu ia entrar na igreja e não saí nunca mais. Eu sou muito assim, muito decidido. Aí o que aconteceu? Nós nos casamos e assim que nós nos casamos, eu cheguei com meses e falei para a Elaine, cara, Elaine, Deus está falando que eu tenho que vender a minha sociedade e abrir uma outra empresa. Aí ela... Se Deus está falando com você, é só você decidir. Nós estamos juntos por o que você precisar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava chateado. Eu fiquei até um pouco assim com Deus. Eu falei, poxa, Deus, isso não é legal o que você está fazendo. Porque essa empresa que eu abri de sociedade, a gente cresceu muito com filiais internacionais na América do Sul. E quando eu ia começar a ganhar dinheiro de verdade, eu estava ganhando um dinheirinho, mas dinheiro de verdade, eu fui sair. E eles até me criticaram. Cara, eu não entendo você está maluco, cara. Ficou com a gente esse tempo todo aqui e agora tu vai sair. Eu falei, cara, Deus está falando e tal. E eles não eram da igreja, achou que eu estava beata, né, e tal.
Aí eu abri a minha transportadora sozinha, fui pequenininha, tive que começar tudo de novo e tal. Mas resumindo, só que aí Deus me abençoou, fui crescendo. Só que, num dado momento, eu liguei para a Elaine e falei assim, Elaine, cara, eu não sei, eu vou fazer uma curva diferente na nossa vida, eu não vou querer mais ser dono de empresa, porque as pessoas não são honestas, as pessoas roubam, as pessoas mentem, as pessoas são más. De verdade, eu me sinto só e eu estou me sentindo oprimido. Eu tenho competência e capacidade para ir para o mercado, ganhar muito bem. Aí, Elaine, mas como assim? Você nunca desistiu e tal, parará. Resumindo, cara, Deus me abençoou e eu conheci uma empresa de Blumenau antes que eu desistisse e uma empresa de treinamento, cara. Naquela época não se falava muito em coach e nem inteligência emocional. Agora todo mundo fala. Eu estava com 26 anos, 27 anos. Aí, o que aconteceu? Eu me encantei pela empresa. Eu ia para Blumenau, cara, fazer treinamento no feriado, final de semana. Aí eu comecei a me desenvolver em pessoas. Eu falei, cara, é isso, eu tenho que ficar perito em pessoas e tudo mais. Aí depois, a empresa crescendo, eu trouxe os caras para treinar a minha empresa. Que legal. Aí eu comecei... Então, eu não comecei com a Febracis, com o Paulo Vieira. A questão desses treinamentos, eu era jovem pra caramba. E foi exatamente aí. Então, eu continuei me preparando, eu fui para a faculdade, eu falei para a Elaine também, na mesma época, eu falei, olha, eu sinto que a minha capacidade técnica já bateu no teto, eu não consigo dar conta do nosso crescimento. Ela, mas o que você vai fazer? Eu falei, sei lá, eu acho que eu tenho que fazer faculdade. Aí ela falou assim, então vai. Aí eu fui fazer faculdade. Já tinha o primeiro filho, o Igor, né? E aí eu fui, cara, paguei um preço, fui fazer a faculdade de administração, fiz, me ajudou realmente na gestão e a gente continuou crescendo. E eu fui lá, ó, fiz formação em coaching numa instituição que não era a Febracis. Depois eu fiz mais outra. A Febracis foi a terceira que eu fiz. De tanto que eu gostei, que eu vi a ferramenta e eu aplicava no meu dia a dia ao ponto das pessoas quererem saber o que eu estava fazendo para ter resultados como eu estava tendo. Só que eu estava fazendo lá o que todo mundo fala hoje como diminuindo, né, denigrindo. Eu estava fazendo coaching. Eu contratei coach, eu pegava avião, eu ia em São Paulo, eu pagava o coach. Até famoso, não vou falar o nome dele aqui, sei lá, só não vou falar o nome dele. Mas muito famoso, até hoje. A gente fala assim, não está pagando o Pod Orlando, não está sponsor, então a gente não fala no nome. Eu pensei em falar isso diante de Deus, mas eu falei, não vou falar isso não. Mas é bem por aí, Eu contratei o cara, rapaz, eu ia em São Paulo, pagava e tal. Então, essa história de treinamento, inteligência emocional, ter um coach, cara, eu amo coach.